Hoje nós vamos ver um filme que conta a história de um homem que acabou sendo cobaia de uma experiência e se transforma em um lobisomem. O nome do filme é The War of Werewolf. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. O filme de hoje começa com um cientista e ele estava injetando uma criatura misteriosa no seu corpo. Depois, os seus olhos mudam de cor e ficam azul. Então, ele é transformado num lobisomem e a cena corta. É mostrado o personagem principal do filme, que se chama Lang Jun. Ele escuta as notícias onde dizia que várias pessoas estavam desaparecendo misteriosamente na cidade. Mas, nesse momento, o Lang Jun percebe uma ligação do seu tio Zhang e ele estava desejando um feliz aniversário. Então depois disso ele se depara com um carro capotado. Ele tenta resgatar o homem que estava dentro do carro. E quando ele se aproxima do carro, aquela mesma criatura do início do filme acaba entrando no corpo do Lang Jun, enquanto saía do corpo do homem que sofreu o acidente. Com isso, consequentemente, ele também acaba se transformando em lobisomem. Nesse momento, um grupo de pessoas preparadas se aproximam para capturar ele, mas não foi suficiente, já que o Lang Jun se transformou em um lobisomem. Ele mata todos ali facilmente, mas uma mulher atira contra ele com um laser verde, então ele foge imediatamente. Mas o líder daquela força não ficou nada contente com isso, porque ele estava procurando alguém que finalmente pudesse se fundir perfeitamente com aquela criatura, e até ali ele não tinha encontrado esse homem. Em casa, o Lang Jun começou a comer como um animal e se comporta como um. Ele também vomita por conta do excesso de comida que ele comeu, e ele vê reflexos do lobisomem enquanto se olha no espelho. Ele fica com muito medo e acaba perdendo a consciência na sua banheira. Depois, quando ele acorda, ele observa algumas mudanças nele mesmo, como por exemplo a sua audição, que tinha melhorado muito. Ao mesmo tempo, ele escuta as notícias que falam sobre os arranhões que foram vistos há mais de 12 anos, e eles foram encontrados de novo na noite anterior. Sabendo disso, Lang Jun fica muito chateado, e quando ele vai para o seu trabalho de manhã, o seu chefe fica com raiva dele porque tinha deixado o carro dele na estrada ontem à noite, e ele estava com tanta raiva que tentou jogar uma lata nele, mas ele bateu de volta com tanta força nessa lata que ela quebra a parede. O chefe fica muito assustado e vendo aquela cena, o Lang Jun vai embora sem dizer nada. Enquanto isso, havia um homem observando ele. O Lang Jun também salva uma garotinha na estrada de sofrer um acidente, e ele acaba lembrando da sua infância, onde dois meninos estavam provocando ele, mas ele não conseguia fazer nada porque ele era muito fraco. Porém, uma amiga chega para defender ele. E ele se lembra que naquele dia iria acontecer uma luta de boxe dessa mesma amiga. Então ele vai assistir essa luta dela. E quando ele chega, ela já estava ganhando a partida da sua rival. Mas a rival com raiva acaba empurrando ela para baixo. E nesse momento Lang Jun segura ela. O filho do chefe do Lang Jun chega e desafia ele para uma luta de boxe e ele aceita. E aqui ele acabou apanhando e apagou com um golpe no meio da luta. O líder da força ainda estava de olho no Lang Jun. E nesse momento descobrimos que o cientista mostrado no começo do filme era na verdade o pai dele, mas ele tinha morrido, e a mãe dele também morreu devido a alguma doença. Consequentemente, o Lang Jun ficou completamente sozinho desde a sua infância. Também se revela que o Lang Jun era a última esperança da empresa para sua experiência, porque aquela criatura que estava no corpo dele se apegou totalmente ao seu corpo. Então o líder dessa força aí manda capturar ele o mais rápido possível. Então depois dessa luta, o Lang Jun acordou na casa da sua amiga depois de ser nocauteado. Ela pergunta para ele do porquê ele aceitou esse desafio e ele tenta explicar, mas ele repara um curativo no rosto dela que pertencia a uma empresa que se chamava Sanil Lian. Na verdade, o pai do Lang Jun e aquela mulher costumavam servir aquela mulher que tinha tentado atirar nele naquela noite. Depois disso, a amiga do Lang Jun mostra para ele uma fotografia do seu irmão que tinha desaparecido de uma forma muito misteriosa. E ele diz para ela que viu o seu irmão na mesma empresa. Mas nesse momento aqueles capangas chegaram ali e o Lang Jun e a sua amiga se escondem para não serem pegos. Mais tarde, a amiga dele pergunta para ele do porquê eles tinham ido até lá. E o Lang Jun diz que eles tinham vindo capturar ele, porque ele estava na posse de uma criatura que eles estavam interessados.
e o Lang Jiu vai atrás do seu tio que se chama Zeng para tentar obter mais informações sobre o que estava acontecendo. E quando o Lang Jiu vai até o laboratório do seu tio se encontrar com ele, ele percebe que estava começando um incêndio e ele encontra o seu tio para tentar proteger ele desse incêndio e pergunta para ele sobre aquela empresa, mas ele diz não ter conhecimento nenhum sobre isso. E depois disso tudo acontecer, quando o Lang Jiu estava voltando para casa, ele percebeu que alguém estava perseguindo ele, e nesse momento ele o captura e leva o rapaz até a sua amiga. O rapaz diz que não queria estar perseguindo ele na verdade só queria saber mais sobre aquela empresa. Por isso, estava perseguindo ele, inclusive ele era um hacker que tinha capturado criminosos perigosos. Então ele aceita o rapaz na sua equipe, simples, só chamou o cara para sua equipe, já que ele deu todas as informações sobre aquela empresa pro Lang Jiu. Ele disse que era uma empresa famosa pelo comércio de petróleo, mas que havia algo sombrio escondido na empresa, pois eles comercializavam armas químicas ilegais de outros países. E essa é a mesma empresa que o pai e o tio do Lang Jiu costumavam trabalhar. Ele também notou que alguém tinha entrado em contato com ele antes do desaparecimento do seu irmão, e que na verdade todas as pessoas desaparecidas têm a oportunidade de jogar um jogo antes de desaparecerem. A amiga do Lang Jiu concorda com isso porque o seu irmão também tinha recebido a mesma oferta antes de desaparecer. Então no dia seguinte, o Lang Jiu saiu com a sua amiga e no meio disso, ele percebeu uma ligação do mesmo rapaz que tinha entregue todos os dados sobre a empresa. E nesse momento, o grupo que tentou capturar eles naquela noite se aproxima. Então o Lang Jiu decide ir com eles para resgatar o seu amigo. Ele senta com eles no seu carro, mas a sua amiga segue o carro, vai logo atrás. Ela é uma ótima boxeadora e ela consegue enfrentar todos os membros da força e ela foge um pouco antes de resgatar o Lang Jiu deles. Depois, ambos vão se encontrar com o tio Zeng e perguntam para ele sobre tudo o que estava acontecendo. E agora o seu tio revela a verdade e diz que ele e o seu pai costumavam trabalhar naquela empresa, onde eles queriam fabricar medicamentos que pudessem curar qualquer doença. Mas, depois da morte do pai do Lang Jiu, todos eles se desanimaram e deixaram de trabalhar no projeto por conta disso. Então o Lang Jiu pergunta a causa da morte do seu pai, e ele conta que quando a sua mãe morreu por conta de uma doença, o seu pai tinha perdido a vontade, e por isso ele parou de trabalhar com a empresa. Mas os dirigentes da empresa não gostaram da decisão do seu pai. Por isso, mataram ele, trancando ele numa sala e causando um incêndio. Sabendo disso, o Lang Jiu fica furioso, mas o Zeng diz para ele não fazer nada contra essa empresa, pois ela era uma empresa muito poderosa. Entretanto, o dono da empresa alcança eles com os seus homens e ele mata o tio Zeng. O Lang Jiu fica furioso vendo a morte do seu tio, então ele se transforma em um lobisomem mais uma vez, e ele começa a lutar com todos, mas eles acabam atirando nele com esse laser verde enquanto lutava, então ele volta ao seu estado normal. Eles estavam prestes a capturar ele, mas a amiga dele empurra ele pela janela para que não pudessem pegar ele. Aquele mesmo rapaz chega e diz ao Lang Jiu para não fazer nada, porque eles não estavam prontos para lidar com essa empresa. Ele também explica que não poderia fazer mal para sua amiga até capturarem ele, e ao ouvir isso o Lang Jiu confia nele, e eles vão embora juntos. E logo em seguida ele começa a olhar para a foto do seu medalhão que tinha a foto do seu pai, e quando ele mostra tudo pro rapaz, ele entende o que estava acontecendo e leva ele para um lugar. E chegando lá, eles descobrem algumas marcas de lobisomens. Eles acham uma caixa e conseguem abrir ela com a ajuda do seu medalhão. Ele encontra uma fita cassete nessa caixa gravada para ele pelo seu pai. Na fita ele explica pro Lang Jiu sobre uma experiência que ele tinha fabricado uma droga para salvar a sua mãe. Primeiro, ele testou a experiência em si mesmo, mas a sua mãe morreu antes disso. Então depois da morte dela, ele parou com as experiências, mas a empresa começou a usar a experiência dele como uma arma. Por conta disso, muitas pessoas perderam as suas vidas. Então ele decidiu que queria tentar impedir todas as ações ilegais daquela empresa. Enquanto isso, o chefe da empresa estava no laboratório do Zeng e ele estava tentando apagar todas as provas que tinham lá. E no meio disso eles encontraram um objeto, e enquanto o líder observa aquilo, do nada ele acaba morrendo.
o Lang Jun tinha chego ao laboratório das experiências. Eles acabam com os guardas de segurança daquele lugar com a ajuda da sua arma. E depois, a amiga do Lang Jun estava lá e ela encontra o seu irmão preso em uma sala e ela diz que o Lang Jun iria certamente tirar eles dali. E quando o Lang Jun entra no laboratório, eles tentam capturar ele, mas ele se defende graças ao seu superpoder de lobisomem e eles tiveram tempo de recolher provas contra a empresa. Então, ambos vão para direções diferentes. O Lang Jun chega para salvar a sua amiga. Quando ele encontra as chaves para resgatar ela, aparece o tio Zeng, que diz que eles fizeram aquela experiência com o sangue dele. Enquanto isso acontecia, a fita cassete é reproduzida. Lá mostra que o tio Zeng queria fabricar essas armas químicas junto com os membros da empresa, mas o pai do Lang queria impedir eles. Então, o Zeng deixou o pai do Lang naquela sala para morrer queimado. Ao ver esse vídeo, o Lang Jun entendeu que o manipulador dessa empresa era o tio Zeng e que ele tinha tirado a vida do seu pai. Nisso, a assistente principal da empresa chega e começa a dizer que o manipulador daquela empresa era o Zeng de fato. Ela estava dizendo a verdade ao Lang, porque o Zeng também tinha matado o chefe da empresa. Então a assistente começa a disparar contra ele, mas não adiantava nada, já que o remédio foi feito com o sangue do Jun e tinha sido injetado no seu corpo antes por ele. Ele se transforma em um lobisomem e o Lang também se transforma para conseguir deter ele. Então eles começam a lutar, e durante essa luta, a amiga do Lang amarra uma corda em volta do pescoço do Zeng para salvar o Lang, mas o Zeng acaba ferindo a amiga dele, e antes dele matar, o Lang puxa a corda para cima, e o Lang dá um cabo elétrico para sua amiga, e com isso, eles matam o tio Zeng. No final do filme, o Lang é visto lendo um livro na sua casa, e nas notícias estava falando que todas as pessoas desaparecidas foram encontradas, mas todas elas tinham uma marca misteriosa no seu corpo. Porém, o Lang tinha trazido a verdade dessa empresa para todos. E o filme termina nessa cena. Eu sei que é cabuloso, é bem complicado de entender, mas o filme é legal, é interessante. Obrigado por assistirem e tamo junto.